Jeremias 17, 7 e 8 diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Interessante que tem muitas vezes que nós passamos dias maus, dias difíceis, dias consideramos assim nublados, né? Onde a gente não vê a alegria do sol, a gente não vê a alegria das coisas acontecerem como nós planejamos, projetamos ou sonhamos. Mas, mesmo assim, quando você entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele trabalha para o que nele espera. Então a Bíblia diz que bendito é o homem que confia no Senhor. Ou seja, a pessoa é bendita, ela é alegre, ela é feliz confiando em Deus, porque ela sabe que no meio da tribulação, no meio da dificuldade, no meio do vento, Jesus está vindo, né, sobre as águas para trazer a grande bonança. Ela confia que, mesmo quando se ela for, como ali, ó, a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram servos de Deus, fiéis a Deus, mas eles estavam no meio da Babilônia. E ali no meio da Babilônia eles foram forçados a se curvarem diante de uma estátua, mas eles falaram, não, nós não vamos nos curvar. E olha, rei, eu vou te falar, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Se não, fica sabendo que a gente não vai se encurvar diante dessa estátua. E o rei se enfureceu, a Bíblia diz que ele aqueceu a fornalha 7 vezes mais e ele jogou aqueles homens, aqueles servos de Deus lá dentro. Irmãos, o que levou eles a decretarem essa palavra foi a confiança extrema no Deus que eles serviam. Eles sabiam que não podemos nos encurvar diante de nada, né? Que não seja o nosso Deus, é um mandamento isso. Então, eles falaram, se Deus quiser, ele vai nos livrar. Ele pode nos livrar, ele tem poder para nos livrar. Ele está contemplando essa situação. Mas se ele não quiser, ó rei, fica sabendo que nós não vamos adorar a sua estátua de ouro. É muita ousadia, muita coragem, muita confiança no Senhor. Então aqueles homens, eles foram benditos, alegres, felizes, porque eles puderam entrar na fornalha 7 vezes mais quente do que o normal, e eles puderam ver Deus entrando naquela fornalha juntamente com eles e passeando no meio do fogo. E a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha na pele, na roupa, nada queimou. Ou seja, Deus entrou com eles na batalha, Deus entrou com eles naquela peleja, Deus entrou com eles naquela dificuldade, naquela luta, naquela provação. E eles confiaram, irmãos. Mas antes de Deus entrar, eles confiaram. Então a Bíblia diz, bendito o homem que confia no Senhor. Você que está escutando, nós precisamos confiar no Senhor. Os dias são maus, os momentos às vezes são difíceis, são tenebrosos. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não sabemos de onde veio, por que aconteceu, porque de repente nos sobreveio tal situação, mas a nossa confiança, os nossos olhos têm que estar elevados para os montes, para Deus, para o Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. Se Deus não livrar, irmãos, ninguém mais pode nos livrar. Se Deus não guardar, a Bíblia diz, né? Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Ele é o guarda de Israel. Ele é o Deus que te guarda, ele é o Deus que te livra, ele é o Deus que te protege, ele é o Deus que corta os laços e que cuida de nós. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você hoje, confia no Senhor. Tá tudo difícil, tá tudo sombrio, tá tudo escuro, você não consegue ter uma perspectiva de algo novo na sua vida, mesmo assim, confie no Senhor, porque Ele sabe como trabalhar, e se você entrega a sua vida, o seu caminho ao Senhor, Ele vai trabalhar ao seu favor. E tem momentos que são necessários. Por exemplo, Deus não livrou que aqueles homens entrassem naquela fornalha, eles entraram, mas Deus não deixou eles lá sozinhos. Então significa que tem momentos que nós vamos passar por situações que Deus não vai nos livrar, mas a gente tem que confiar que Ele vai passar junto conosco. A gente tem que confiar que Ele vai estar nos dando a mão, dizendo, olha, não temas porque eu sou contigo, e não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu vou te ajudar, te fortalecer. Tem momentos que Ele vai livrar, tem momentos que Ele vai cortar o laço, quebrar a lança ali, né? Queimar os carros no fogo, vai dizer, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Tem momentos que Ele corta o laço, tem momentos que Ele te livra, que Ele te guarda, que nada acontece, mas tem momentos que a gente tem que passar, né? Pra gente crescer, pra gente aprender, e às vezes não é nem sobre nós, às vezes é sobre quem está ao nosso redor.
Porque ali não era sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram fiéis, eles eram servos de Deus. Mas aquele momento era para mostrar para todo mundo quem era o Deus vivo, soberano, que passeia no meio do fogo com seus servos que são fiéis. Então todo mundo teve que reconhecer o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? O nome babilônico deles ali. Todo mundo teve que reconhecer quão grande era o nosso Deus, né? Então, irmãos, aí a Bíblia diz, né? Tô lendo Jeremias 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Por quê? Por que bendito? Além de tudo isso que eu falei, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano da sequidão, não se afadiga e não deixa de dar fruto. Sabe por quê, irmãos? A árvore plantada junto a ribeiros de água, ela florescerá, ela floresce o ano inteiro. Por quê? Porque as raízes estão ali molhadas, né? Elas estão ali guardadas ali pelo nosso Deus. Então a Bíblia diz aqui, olha, não receia quando vem o calor, ou seja, não se preocupa porque sabe aonde está firmada. A árvore que está plantada junto a ribeiro de águas. Não receia, o Senhor está fazendo uma comparação com a nossa vida. O homem, a mulher, a pessoa que está confiando no Senhor, ele não receia quando vem o dia mau, né? Por quê? Pastora, mas não vai ter medo, não vai ter insegurança? Vamos, sim, a gente vai ter, porque nós somos, de carne. Tem horas que a gente sente mais. A confiança no Senhor é maior do que todas as situações e circunstâncias que nós possamos estar vivendo. Então, nós somos bem-aventurados quando a gente confia. Então, a Bíblia diz aqui, a árvore plantada junto a ribeiros, né, ela dá o seu fruto na estação própria, ela não deixa de dar frutos. Quando vem o calor, quando vem o frio, em qualquer momento ela está dando frutos. Não é a circunstância que domina, né? Ele quer comparar com a nossa vida, né? No caso, não é a circunstância que tem que dominar a gente. Quem tem que dominar a gente é o Senhor. Por isso que a Bíblia diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Ou seja, a gente entrega para ele, está na mão dele, é a melhor mão. Gente, quem te criou? Quem me criou? Quem te formou? Quem nos formou foi o Senhor, quem nos criou, quem nos sustentou até aqui. Por que você está aí até agora? Até agora você está aí de pé, porque a mão de Deus tem te guardado, tem te livrado, e a mim também, as nossas vidas. Então, irmãos, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Que nós possamos confiar, que nós possamos crer, que nós possamos esperar no Senhor, saber que os dias maus eles vêm para que a gente possa crescer, para que a gente possa se fortalecer e para que o nome do Senhor possa ser glorificado na nossa vida e através da nossa vida, em nome de Jesus. No final das contas, irmãos, é tudo entre eu e Deus, entre você e Deus e mais ninguém. Que você possa confiar no Senhor, que você possa saber que Ele trabalha para aquele que nele espera. O Senhor, Ele te guarda, Ele te livra, como eu disse. Imagina, irmãos, nós estamos chegando já há quase 2 anos, né, dessa pandemia, e olha Deus te guardando, olha Deus te livrando, olha o Senhor guardando a sua casa, a sua família. Se não for o Senhor, irmãos, nós já teríamos sido destruídos, pode ter certeza. Mas o Senhor, aprove a Deus te guardar, te livrar, me guardar, me livrar. Então vamos continuar confiando. E você que não está confiando, eu te trago essa palavra hoje para você se animar, para você saber que não há Deus como nosso Deus. Um Deus que peleja por nós, um Deus que cuida de nós. Quando você está dormindo, o Senhor está cuidando de você, né? Porque o inimigo, irmãos, ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo, ele quer destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Então nós precisamos acreditar, confiar no Senhor e não voltar, não olhar para trás, não olhar para a tempestade. Esses dias eu falei algo sobre Pedro, né? Pedro, quando ele olha para a dificuldade daquele mar, o que acontece? Ele começa a afundar. Então toda vez que nós olhamos para a dificuldade ao nosso redor, nós vamos começar a perecer, nós vamos desanimar, nós vamos ficar desesperados, porque o medo vai trazer o desespero, o medo vai trazer a falta de fé, a falta de confiança, o medo vai fazer você e eu, nós começarmos a perecer. Mas vamos confiar em Deus, porque se a gente se lembra da situação, mas a gente se lembra que tem um Deus que peleja por nós, né? A Bíblia diz que Ele peleja por nós, Ele é o general dos exércitos, e tem um Deus que está na frente das nossas batalhas. Nós não temos o que temer verdadeiramente, irmãos, né? Muitas vezes nós olhamos para aquilo que está ao nosso redor e a gente meio que dá uma desesperada. Mas se a gente parar de olhar para o que está ao nosso redor e começar a focar no Senhor,
nós vamos ficar mais firmes, mais constantes, mais abundantes naquilo que Deus tem para a nossa vida. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te ajude, que o Senhor faça, te ensine, te guarde, te livre, te ensine a confiar mais nele, através de tudo que você vive, através de tudo que ele fez por você já. Dá uma olhadinha em volta ao seu redor, olha quantas coisas o Senhor já te livrou, olha de quantos laços ele já livrou, já tirou você de tantos laços que eram preparados para, talvez até para sua morte, mas Deus, ele foi lá, ele cortou esse laço. Então Deus continua sendo Deus e nós continuamos sendo seus servos, Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Ele é Deus, nós somos seus servos, seus filhos. Então vamos entregar o nosso caminho para o Senhor. Se você não entregou ainda o caminho a Deus, eu te convido nessa noite a abrir o seu coração e falar: Jesus, assim como foi ministrado aí, me ajuda, entra na minha vida, faz morada eterna, transforma o que o Senhor tiver para transformar e me fortalece, me fortifica na sua graça, na sua presença. E Deus, ele vai fazer, irmãos, porque uma coisa que eu sempre falo nas minhas mensagens aqui, nas minhas lives: o Senhor te ama de uma maneira incondicional. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, ele entregou o seu Filho. E a Bíblia diz que Jesus, ele se doou, ele quis morrer por mim, por você, por amor às nossas vidas. E antes de nós conhecermos, ele já tinha te amado, ele já tinha te visto, ele já tinha te formado. Então, irmãos, Deus, ele tem o maior interesse na sua alma, na sua vida, para que você não venha perecer. Então, esse amor de Deus é o que tem nos guardado, nos livrado, mas que a gente possa entender, assim como a gente confia, Engraçado que se um pai falar para você assim, o seu pai, que você confia, sua mãe, fala, joga aqui nos meus braços, colocar as mãos assim, você vai se jogar, porque você confia. Um bebê, por exemplo, ele vai se jogar porque ele confia que o pai vai segurar, não vai deixar ele cair. Não é assim? Imagina Deus, irmãos. Se o homem, sendo falho, o pai terreno, que é falho, que é cheio de erros, tem esse amor, esse cuidado pelo filho, e o filho confia dessa forma no pai, quem dirá o nosso Deus, irmãos? Ele tem um cuidado por nós, ele tem cuidado de nós. Então que o Senhor guarde a sua vida, guarde o seu coração nessa noite. Deus abençoe você grandemente. Tenha uma semana de vitória, tenha uma semana de grandes livramentos. Eu profetizo sobre mim e a sua vida, grandes livramentos do Senhor. Que o Senhor te fortifique nessa graça, você e a sua casa, em nome de Jesus. Eu deixo a paz do Senhor para o seu coração, em nome de Jesus. Amém.